A passagem que nós acabamos de ler aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, ele registra os últimos atos do rei Davi. Davi foi um homem de guerra, foi um homem valente, desde muito novo. Nos revela a palavra de Deus que em tudo ele confiava em Deus, apesar dos erros que ele cometeu na sua trajetória. Com tudo isso, Davi ele era um homem voltado o seu coração às coisas de Deus. Ele era um homem que tinha responsabilidade sobre a sua vida. Ele buscava sempre se aproximar do Senhor. Mas conta a palavra de Deus que assim como acontece com todos, aconteceu com Davi, acontecerá comigo, acontecerá com você. Um dia, conta-nos a palavra de Deus que os dias de Davi nessa terra se findaram. Davi já era velho. Nos conta que a palavra de Deus, um capítulo anterior, no capítulo 1, nós percebemos que Davi já ficava mais na cama. Provavelmente Davi não conseguia mais talvez já andar. Se ele andava com muita dificuldade. Nos conta a palavra de Deus no capítulo 1 de 1 Reis que Davi ele já estava tão velho, tão velhinho, tão avançado em idade, que ele não tinha nem calor no corpo. Ele não conseguia manter o seu próprio corpo aquecido durante a noite. Podiam colocar o tanto de roupa que fosse necessário em Davi, nada mantinha Davi aquecido, a ponto deles terem que procurarem uma concubina, uma mulher, para que pudesse ali estar com Davi, apenas para que ele pudesse ter o calor do corpo, pudesse se aquecer, para que durante a noite, além da velhice que Davi já possuía, ele não viesse ter durante a noite hipotermia e viesse a morrer de frio durante a noite. Davi já estava avançado em idade, e o reino de Deus, o reino de Israel, o reino de Israel já almejava provavelmente ali em poucos anos, seria necessário um novo rei para aquela nação. Nos conta a palavra de Deus que Davi, ele havia prometido para Betseba que o seu filho Salomão seria o próximo rei sobre Israel. Mas Salomão não era o filho mais velho. Havia se levantado anteriormente um outro, chamado Absalão, se revoltou, ainda quando Davi estava no vigor da sua força. O filho mais velho de Davi, Absalão, se levantou tentando usurpar o trono do pai, e ele não obteve sucesso. Mas nos conta a palavra de Deus que agora, Davi já avançado, ele tinha um outro filho. Nessa circunstância agora, aqui no capítulo 2, no qual nós lemos, que se chamava, aliás, capítulo anterior, que é a introdução a essa passagem a qual nós acabamos de observar, nos conta que a palavra de Deus revela o nome de Adonias, o filho mais velho até então ali de Davi. E ele já percebendo que Israel precisaria de um rei, nos conta a palavra de Deus que ele percebeu que seu pai Davi já não viveria mais muito tempo, e ele decidiu então, por livre e espontânea vontade, na pressão, ele decidiu se proclamar o rei de Israel. Nos conta a palavra de Deus que ele conseguiu ali o apoio de alguns sacerdotes. Ele conseguiu também um pouco de apoio militar. Diz a palavra de Deus que ele organizou uma grande festa, um grande banquete, conclamou todo mundo que ele podia, deixou algumas pessoas de fora, com certeza chamou todos os seus irmãos, menos Salomão não estava presente naquele banquete. Os homens valentes de Davi também não estavam presentes naquele banquete. O sumo sacerdote também não estava presente naquele banquete. Todos aqueles que eram mais chegados, que pudessem impedir os seus planos. Nos conta a palavra de Deus que Adonias não chamou, mas todos os outros Adonias chamou. Eles começaram a celebrar com um grande banquete, com uma grande festa. Começaram a celebrar, a se alegrar. E nos conta a palavra de Deus que todos os convidados ali se reuniram então e proclamaram a Adonias o novo rei de Israel, pelas costas de Davi, agindo na fraqueza de Davi. Só que nos conta a palavra de Deus que Adonias, ele subestimou a sabedoria e a inteligência do guerreiro que foi Davi. Davi ainda nessa situação acamado, muito velho, nos conta a palavra de Deus que Davi ele ainda estava lúcido, ele ainda podia saber o que estava acontecendo. Nos conta a palavra de Deus que quando Betseba ficou sabendo daquela situação, o sacerdote Natã também, quando ficou sabendo daquela situação, correram até Davi, no leito ali de Davi já velho, e contaram para Davi: Davi, você está sabendo o que está acontecendo em Israel? E Davi disse: eu não sei. E eles contaram. Adonias, o seu filho mais velho, se levantou, organizou um banquete,
foi coroado, foi conclamado lá naquele lugar, naquele banquete, não muito distante daqui, da onde Davi estava para onde Adonias estava celebrando aquele banquete, era aproximadamente 2 quilômetros, ou seja, não era muito longe. Mas ali eles contaram então para Davi que Davi havia já deixado o trono, que agora Adonias era o novo rei sobre Israel, mas estava em desacordo com aquilo que Davi planejava. Nos conta a palavra de Deus então que Davi mandou apressadamente chamar Salomão. Chama Salomão. Vocês vão pegar Salomão, vocês vão vestir as vestes reais em Salomão, vocês vão colocar Salomão sobre a montaria real, vocês vão colocar a coroa na cabeça de Salomão, vocês vão aspergir o óleo, vocês vão derramar azeite na cabeça de Salomão e vocês vão proclamar Salomão rei de Israel. Nos conta a palavra de Deus que assim eles fizeram. Pegaram Salomão, obedeceram conforme Davi, saíram pela rua, Davi montado na montaria real com a coroa na cabeça, e todos clamavam, gritavam, entusiasmados nas ruas de Jerusalém: viva o rei Salomão. Nos conta a palavra de Deus que quando Adonias ficou sabendo, a notícia não demorou a chegar. Aquele banquete, o povo na rua de um lado declarando Salomão rei de Israel, ungido e autorizado pelo próprio Davi, e do outro lado, não muito distante dali, uma festa, um banquete preparado por Adonias e os seus comparsas, se declarando também de rei de Israel. Não demorou, a palavra de Deus nos fala que não demorou a notícia a chegar até Adonias. O povo que estava no banquete com Adonias, naquela festa, perceberam que havia um clamor na cidade, e todos começaram a se perguntar: o que está acontecendo em Jerusalém? O que ocorre? E eles contaram para Adonias e contaram para todos os convidados: Davi mandou que ungissem a Salomão o novo rei de Israel. Nos conta a palavra de Deus que os convidados então temeram muito, porque uns talvez estavam ali até mesmo sem saber, mas nos conta a palavra de Deus que o temor foi tão grande, se levantaram contra um rei naquela época ainda vivo, declarando um outro rei. Era algo imperdoável, passivo de morte. Declarar-se um outro rei numa nação a qual já tinha um rei, e aliás, um rei constituído por Deus, e um rei como Davi, um rei que conquistou, que batalhou, um rei que lutou, um rei que trouxe vitórias para a nação de Israel, sendo traído agora pelo seu próprio filho. Novamente a história se repete. Aconteceu com Absalão lá atrás, agora Adonias novamente tenta usurpar o trono do seu pai. Amados, o diabo, ele não vai se fartar de lançar iniciativas contra mim e contra a sua vida. Tudo que o diabo puder fazer para derrubar a mim, a derrubar você, fazer você perder as esperanças, fazer você desanimar da fé, fazer você querer abandonar tudo, abandonar as coisas, deixar tudo de lado. Enquanto você estiver vivo, veja a situação de Davi. Davi já estava velho, Davi já não conseguia mais se levantar da sua cama. Mas mesmo assim, mesmo naquela situação talvez delicada ali da vida de Davi, Adonias se levantou. O diabo vai fazer tudo o que puder para se levantar contra a sua vida. Vai se levantar hoje, se levantou ontem, e futuramente ele vai se levantar. Enquanto você estiver vivo, enquanto Deus não nos recolher, o diabo vai se levantar e vai tentar tirar a nossa paz, tirar o que é nosso, vai tentar burlar a nossa paz, aquilo que Deus tem para a nossa vida. O diabo vai fazer de tudo para tentar fazer você voltar atrás e desistir e fazer você pecar. Mas você que está na casa de Deus, você que está aqui hoje, descanse o seu coração no Senhor, fique em paz, porque Deus está contigo, e Ele não permitirá que o diabo toque na sua vida, que ele toque na sua família. Aquilo que Deus tem planejado para você, assim como Ele tinha planejado para a nação de Israel, assim como Deus planejava um futuro próspero para a nação de Israel, Deus tem promessas para a sua vida hoje, nessa noite. Creia que Deus está contigo, que o diabo não vai frustrar os seus sonhos, os seus planos, ainda que as lutas se levantem contra você. Maior é o seu Deus que está contigo, que te fortalece, que te sustenta e que não permitirá que você saia dessa batalha derrotado, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos fala então que quando os convidados ficaram sabendo, eles fugiram para suas cidades. Todo mundo que estava ali com Adonias abandonou aquele lugar, saiu dali. Eles perceberam o buraco que eles tinham se enfiado. Poxa, nos levantamos contra o rei de Israel. O rei de Israel quer outro rei, não quer Adonias. E nos conta a palavra de Deus que
Felizmente não houve muita resistência. Os convidados se dispersaram, cada um foi pelo seu caminho. Adonias já tinha errado, agora ele estava passível de julgamento pelo rei, se levantou contra o rei, agora tem que prestar contas, tem um outro rei lá. Agora é Salomão, agora não é mais Davi. E diz a palavra de Deus então que Adonias, ele buscou refúgio no templo, um lugar onde era um lugar onde havia um refúgio, onde o condenado poderia estar, para que ali ele pudesse alcançar a misericórdia do rei e sofrer talvez algum tipo de julgamento diferente, porque Adonias sabia que se levantar contra o rei naquela época era morte, a sentença é a morte. Se levantou contra o rei, foi pego no erro contra o rei, a traição contra o rei. Quem se lembra da passagem de José vai se recordar que Faraó havia colocado lá no cárcere 2 homens que eram de confiança, o padeiro e o homem que servia o vinho do rei, o copeiro, ambos suspeitos de se levantarem contra o rei. Era o mesmo caso de Adonias. E Adonias nos conta a palavra de Deus que ele buscou refúgio no templo, ali ele ficou e não prosperou os planos dele. Davi então, percebendo que tudo tinha se acalmado, Israel já caminhava segundo a direção dele, Davi também sabendo que os dias dele já se findavam nessa terra, Davi chamou Salomão de novo e questionou: e aí, Salomão, agora você é o rei sobre Israel? Sim, pai, agora eu sou o rei sobre Israel. Então senta aqui na beirada da cama, senta aqui do lado do seu pai, que eu vou te dar alguns conselhos. E esses conselhos nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, no capítulo 2 e versículo de 1 a 11 aqui do livro de Reis. E é sobre esses conselhos que Davi deu a Salomão que nós vamos tratar hoje, nessa noite. Davi, ele dá 3 conselhos bastante curiosos. E se você fazer uma leitura muito rápida e passar muito apressadamente por essa passagem, você não vai se atentar sobre aqueles conselhos, o que realmente estava por trás dos conselhos de Davi, o que Davi estava querendo expressar para Salomão. Davi dá 3 conselhos para Salomão. O primeiro, Davi manda Salomão matar Joabe. Davi manda Salomão matar Simei. E Davi manda Salomão poupar os filhos de Barzilai. Ele tinha que matar Simei, ele tinha que matar Joabe, ele tinha que preservar os filhos de Barzilai. Na leitura aqui que nós fizemos, é uma linguagem até poética, ele está dizendo assim: não deixe que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Ou seja, não deixe que Simei nem Joabe, que eles cheguem até a sepultura em paz. Ou seja, tem que haver sangue. Não deixe esses homens em paz. Não deixa que esses homens descansem em paz sobre a terra. O que Davi estava dizendo era mais ou menos assim: esses homens, era melhor que eles tivessem morrido antes de mim, porque eu tive piedade, tive misericórdia deles até agora. Mas Salomão, para que o seu reino seja próspero, seja guardado, esses 2 homens serão prejuízo para você e no seu reino, e você tem que tomar providências a respeito dele. E um desses homens, são 3, Joabe, Simei, esses 2 você não vai deixar eles descerem a sepultura em paz. Mas Barzilai, este homem você vai honrar os filhos dele, este homem você vai abençoar os filhos dele, vai abençoar a casa dele, porque esse homem, ele foi muito precioso na minha vida. Nós vamos tratar o primeiro caso aqui. E aqui já fica a primeira lição que Davi estava dando para Salomão, e serve para mim e para a sua vida, a lição preciosa que está na palavra de Deus. A primeira lição que Davi estava querendo dar a respeito da morte de Joabe era que Salomão, e isso cabe a mim e a você, que nós devemos tomar cuidado com gente interesseira. Que nós devemos tomar cuidado com gente interesseira. A palavra de Deus nos fala que Joabe, ele era comandante do exército do rei Davi. Joabe, ele era um homem de confiança de Davi. Ele era comandante real, comandante da guarda do rei, um homem de confiança, um homem que estava do lado de Davi nas piores batalhas. Joabe estava lá, apoiou Davi, venceu Davi. Mas diz a palavra de Deus que Joabe teve várias condutas que não agradaram, que desagradaram o rei. Davi, ele tinha Joabe ao seu lado, e Davi precisava ter confiança. Um rei naquela época precisava saber que os homens que estavam com ele, principalmente o comandante do exército, deveria ser um homem de total confiança. Se Davi mandasse ele fazer, ele faria. Se Davi não mandasse ele fazer nada, ele não faria. Mas diz a palavra de Deus que para preservar a sua própria vontade, Joabe muitas vezes fez aquilo que ele queria fazer.
E isso para Davi foi inadmissível. Durante a vida inteira de Davi, Davi teve que andar ao lado deste homem Joabe e sofrer as consequências das decisões que esse homem tomava, trazendo inclusive consequências prejudiciais para o próprio rei Davi. E Davi estava alertando Salomão: Salomão, cuidado com Joabe, não permita que ele descanse em paz. Ou seja, esse homem ele tem que pagar pelo que ele fez com a vida dele. Eu não fiz, mas agora está na sua mão. Para que o seu reino seja próspero, para que o seu reino avance, você tem que tomar providências a respeito de Joabe. E o que Joabe fez que era tão grave? Nos conta a palavra de Deus, e nós lemos aqui, que Joabe ele assassinou um homem chamado Abner. Abner foi um comandante do exército de Israel nos tempos de Saul. Ele era um homem fiel de Saul, era o braço direito de Saul. Abner caminhava junto com Saul. Mas nos conta a palavra de Deus que quando a batalha foi vencida pelos filisteus, não é o caso agora, mas quem se recorda vai lembrar dessa passagem, que os filisteus entram em guerra contra Israel, Saul vai para a batalha e Saul, ele sendo encurralado, ele próprio ali se lança, ele se joga contra uma lança para que os filisteus não matassem ele, e Saul acaba morrendo. E nos conta a palavra de Deus que Abner nessa batalha ficou vivo. Só que quando tudo se acabou, ele jurou lealdade ao rei Davi. E Davi tinha uma estima por Abner. Abner, ele foi um homem que acompanhou Davi em Jerusalém desde quando Davi era muito moço. Lembra o caso quando Davi derrotou o gigante Golias? Quem lembra dessa passagem? Abner foi o homem que foi lá, ajudou Davi a pegar a cabeça do gigante e levou Davi até Saul. Então Davi tinha uma estima muito grande por Abner. Quando Saul morreu, nada mais justo do que o comandante do rei Saul, e ele chegou, Abner chegou, se rendeu a Davi. Não vamos ler aqui agora porque não vai dar tempo, mas Abner jurou lealdade ao rei Davi. E nos conta a palavra de Deus que ele chegou até Davi e ele passou a servir Davi. Diz a palavra de Deus que Joabe, vendo a concorrência que havia ali sobre o cargo de comandante do exército de Israel, nos conta a palavra de Deus que Joabe traiçoeiramente, enquanto todo estava em paz, não havia guerra, não havia batalha, traiçoeiramente, ele chamou Abner de canto: vem aqui, eu vou te contar um segredo. Chegou do lado dele, traiçoeiramente, Abner não percebeu, e Joabe enfiou a espada nas entranhas de Abner e matou Abner. Davi, amados, quando isso aconteceu, Davi ficou tão revoltado com a morte de Abner. Davi ficou tão revoltado que ele mandou chamar Joabe e disse assim: foi você que executou esse homem? Agora você fez isso? O que eu vou falar para esse povo? Agora vão falar que eu estou matando aqueles que estavam com Saul. Vão se levantar contra mim dizendo que eu vou querer exterminar todos que andavam com Saul. E não é isso que estava acontecendo. Nós que conhecemos a palavra de Deus vamos perceber que Davi nunca quis matar Saul, sim ou não? E agora estava lá Abner, e Davi abraçou Abner: não venha cá do meu lado, você era comandante da guarda de Saul, você vai ser o comandante da guarda de Israel, você continua com seu posto. Joabe, querendo ser comandante da guarda, ele assassinou traiçoeiramente a Abner. E a palavra de Deus nos fala que Davi então disse assim para Joabe: agora você vai colocar veste de saco, roupa de saco, panos de saco, você e todos os seus homens, e vocês vão sair pelas ruas de Jerusalém, pranteando, chorando e lamentando pela morte de Abner. Porque Davi disse assim: eu não tenho nada a ver com a morte deste homem, porque você derramou o sangue inocente, você matou ele enquanto ele estava despreparado, não foi na batalha, você matou ele traiçoeiramente. Joabe, futuramente, não contente com isso, ele vai matar uma outra pessoa. Diz a palavra de Deus que ele matou também Amasa. Amasa, ele era sobrinho de Davi. E um detalhe que eu me esqueci aqui: Joabe também era sobrinho de Davi. Joabe era sobrinho de Davi. Havia um outro sobrinho de Davi, de pais diferentes, chamado Amasa. Esse homem, esse Amasa, era um forte guerreiro também. Ele foi comandante da guarda, foi comandante do exército de Absalão. E nos conta a palavra de Deus, que nós sabemos da história também de Absalão, que não vingou a iniciativa de Absalão de tentar tomar o trono de Davi. Mas nos conta a palavra de Deus que Amasa, percebendo que o seu exército tinha
sido derrotado, que Absalão não iria progredir, que Absalão já estava morto. Ele chegou também até Davi, se rendeu como havia feito Abner, chegou até Davi e disse: Davi, eu me arrependo, você é meu tio, e é o seguinte, eu quero servir no seu exército, eu quero estar do seu lado a partir de agora, eu quero caminhar do seu lado, eu quero estar juntamente com você, quero fazer parte do seu exército. E Davi aceitou o seu sobrinho, ou seja, Joabe e Amasa eram primos. E nos conta a palavra de Deus que da mesma forma, traiçoeiramente, Joabe chamou Amasa num certo dia de canto, traiçoeiramente, como alguém queria contar um segredo para ele também. Joabe não era fácil. E nos conta a palavra de Deus ali que ele chamou então a Amasa de canto, pegou ele pelo braço, deu um abraço, beijou o rosto e enfiou a espada em Amasa. Davi sabia quais eram as intenções de Joabe, e Davi estava alertando Salomão a respeito de todas aquelas coisas. Amados, não tema o dia de amanhã, não tema o que planeja os seus adversários, porque de todas as coisas sabe o Senhor. Se levantado tem algo sobre a sua vida, se algo tem se levantado contra você, ainda que tramem contra a sua vida, ainda que pessoas interesseiras estejam à sua volta, ainda que pessoas descrentes queiram perturbar a sua paz, o seu sono, fique em paz, porque o teu Deus está contigo, e Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege, e as mãos do Senhor estão hoje, aqui nessa noite, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Joabe não era fácil. Para terminar aqui a respeito de Joabe não precisa nem falar, ele matou Absalão. Davi tinha pedido para que quem capturasse Salomão na revolta para que quem capturasse Absalão na revolta de Absalão não matasse, ele era filho de Davi. Davi entristeceu-se muito com aquela situação e pediu assim: olha, quando vocês capturarem Absalão, me tragam ele vivo. E diz a palavra de Deus que Absalão ficou preso com seus cabelos nas árvores, porque ele tinha um cabelo avolumado, um cabelo grande, talvez uma espécie de penteado. E diz a palavra de Deus então que preso ali Absalão foi executado, sem dó nem piedade, por Joabe. E nessa revolta que nós acabamos de ler também, que Adonias se levantou se proclamando o rei de Israel, adivinha quem estava lá? Joabe. Então Davi sabia já dos planos de Joabe. Davi sabia que Joabe, ele não queria o bem de Israel, apenas o bem de Israel. Ele não queria a prosperidade de Israel. Ele queria também os seus interesses realizados. Temos que tomar cuidado, amados, com pessoas como Joabe, como pessoas interesseiras. Pessoas que estão à nossa volta, que querem saber tudo a respeito da nossa vida. Onde a gente vai. Eu não estou dizendo cônjuge, tá? Marido, mulher. Ah, pastor, vou sair de casa, não vou falar nada para ninguém. Não, não é assim também. Estou dizendo a respeito de pessoas que estão no seu círculo de convívio, mas pessoas que querem saber demais a respeito da sua vida, pessoa que controla a sua vida. Nós temos que tomar cuidado com gente interesseira, porque esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, pessoas como Joabe, elas querem ser o nosso dono. As coisas, se não forem feitas do jeito dela, não vai ser, porque essa pessoa vai nos perturbar, vai fazer da minha, da sua vida um inferno, e nós não vamos ter paz para trabalhar, porque essas pessoas ficam dia e noite no nosso pé. Se você precisar de alguma coisa, você tem que pedir ajuda para ela, porque se você pedir ajuda para outra pessoa, você está perdido, acabou a amizade. Tem gente que é assim, tem gente que não tem, ela não se conforma em ver você com outra pessoa. Você tem que ser amigo só dela, você tem que estar do lado só dela, você tem que estar visitando a casa só dele, só dela. Se você aparecer na casa de outra pessoa, ela ficar sabendo, acabou. Ela muda com você, vira a cara, você estava lá com fulano lá, você sabe que fulano, não, mas o problema é você e fulano, eu não tenho, não, mas você sabe que eu não gosto, né, pela consideração que você tem pela minha amizade, você deveria se preservar, né, não... Esse tipo de gente, amados, que quer controlar a nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não é amizade, isso é pessoa que quer controlar a mim e a você. É pessoa que quer saber tudo o que você está fazendo, com quem você está, sabe dos problemas que você passa em casa, sabe se você teve promoção, se você tem problema financeiro, se você tem dificuldade. Essa pessoa, ela sabe tudo o que passa, ela é um grude do seu lado, tem que tomar muito cuidado. Porque esse tipo de gente quer controlar a minha e a sua vida, não quer te dar liberdade. Esse tipo de gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você não agrada a ele ou você não agrada a ela, acabou.
vira o rosto para você, te trata diferente, te trata de outra forma. E outra, é um tipo de pessoa que você não pode contradizer de jeito nenhum. Se você discordar desse tipo de gente, de pessoas como Joabe era, se você discordar desse tipo de pessoa, aí, como diz o outro, o bicho pega. Não, mas eu só quero o seu bem, fulano, eu estou falando isso para o seu bem. Não, mas eu discordo. Não, você discorda. A pessoa, ela não aceita, ela não tolera, ela não suporta. Assim era Joabe. Joabe, ele estava servindo a Davi, mas Davi tinha que governar do jeito dele. Não tinha essa de colocar uma outra pessoa, não tinha essa de colocar um outro comandante do exército, não tinha essa de levantar uma outra pessoa que estivesse ali. Davi não podia ter ninguém de confiança, tinha que ser Joabe e não outra pessoa. E lá no final da vida de Davi, Joabe futuramente mostra, cara, Davi tá velho, agora vamos levantar Adonias e outra coisa, eu tô do lado. É um tipo de pessoa, amados, que pensa, ela demonstra que ela tem um interesse, uma apreciação, um cuidado muito grande sobre a minha e sobre a sua vida, mas não é verdade. Ela tem um cuidado muito grande para que a vontade dele e dela seja cumprida de qualquer forma. E ela vai, às vezes, inclusive, jogar pressão espiritual na sua vida para que seja feita conforme aquilo que você quer. Aí você chega, sabe como nós ficamos nessa situação? Poxa, fiquei até mal com o que fulano falou para mim. Eu visitei Beltrano, ele não gostou, ela não gostou. Poxa, não teve nada a ver, fui lá. É assim ou não é? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Pastor, não posso levantar a mão, pastor, a pessoa está aqui do lado. Aqui. Amém, Deus sabe de todas as coisas. Só vai orando, intercedendo aí, fala Jeová isso, vai falando. Vai falando aí. Mas é verdade, amados, tem gente que é assim, tem gente que quer controlar. Joabe, ele não era o rei de Israel, ele não tinha o poder de decidir quem era o rei, quem era o comandante da guarda, era algo reservado ao rei de Israel. Tem coisa que era reservada ao rei. Ou seja, Joabe, se eu te pedir a sua autorização, se eu te pedir a sua permissão, aliás, se eu pedir o seu conselho, melhor assim, se eu pedir um conselho, você dá, se não, Joabe, fica na sua. Tinha que ser assim, mas Joabe não era dessa forma. Ah, levantou, não me consultou. Então vem cá, Amasa, toma a espada. Ah, é? Levantou Abner agora é Abner, vem cá e toma. Nós temos que tomar cuidado com gente assim. E às vezes, infelizmente, tem crente que é assim. Tem gente que vem para a igreja e é dessa forma. A pessoa não pode ver a posição dela ameaçada. A pessoa não pode ser tratada de uma outra forma. Não pode ver o irmão do lado, ou a pessoa que ela vem para a igreja, ou a pessoa que está com ela conversando com outra pessoa e está se envolvendo com fulano agora. Você como se tivesse grupos, né? Como se tivesse time dentro da igreja, como se fosse São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, aí Corinthians e Palmeiras. Não, você está do lado de fulano ou você está do meu lado? Você vai andar com ele ou vai andar comigo? Que negócio é esse? Não, se você for andar com fulano, já me fala logo que, já cortei relação com você. O crente que está na casa de Deus tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de divisão. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Deus não se agrada que a nossa vida seja controlada e que nem nós venhamos controlar a vida dos outros. Isso não é padrão de Deus. Joabe era uma pessoa dessa forma. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Ah, pastor, quer dizer então tem que tomar cuidado, né? Que se for igual a Joabe, uma hora vai pegar uma faca. Não. Espero que você não tenha esse tipo de convívio, né? Espero que não chegue a esse ponto. Espero que não seja assim. Mas tem que tomar cuidado, amados. Temos que tomar cuidado com gente interesseira. Temos que tomar cuidado com gente como Joabe. E Davi estava falando isso para Salomão. Salomão, você toma conta da vida de Joabe. Você não deixa ele descer a sepultura em paz. Tem que ter sangue. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que saber que haverá punição por aquilo que ele fez. A segunda lição e a segunda pessoa que entra nessa história a qual nós lemos é a respeito de Simei. Davi estava ensinando para Salomão a respeito de Simei que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, pois elas podem gerar consequências graves. Devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Davi também disse assim para Salomão: Salomão, você não vai permitir que Simei morra em paz. Quem lembra aqui quem foi Simei? Ninguém lembra. Diz a palavra de Deus que quando Absalão se levantou contra Davi, você vai lembrar agora. Ah, lembrei, pastor.
Absalão se levantou contra Davi. Davi precisou sair fugido de Jerusalém, sair fugido de Israel, para que não ocorresse ali uma catástrofe, um desastre, para que Davi não viesse a morrer, ou Absalão viesse a morrer. Davi não foi para o embate com Absalão. Davi, diz a palavra de Deus, que ele aceitou aquela situação, ele preferiu fugir de Jerusalém. Nos conta a palavra de Deus que, sendo humilhado, maltratado, saindo expulso de Jerusalém, Davi num dos dias piores da vida dele, nos conta a palavra de Deus que ele encontra um homem da tribo de Benjamim, era da mesma tribo do antigo rei, do rei Saul. Davi já era rei sobre Israel, mas no meio do caminho, nos altos dos montes, ele encontra um homem chamado Simei. E nos conta a palavra de Deus que Simei, quando viu Davi, começou a amaldiçoar a Davi e jogar pedras em Davi. Quem lembrou agora? Simei. Simei foi um homem que disse assim: tá vendo aí, Davi? Davi fugido, maltratado. Davi precisou sair correndo de Jerusalém. Ninguém para ajudar Davi. E nos conta a palavra de Deus que, além da situação difícil que Davi estava vivendo, se levanta esse homem chamado Simei, atirando pedras, jogando pedras sobre Davi, dizendo: toma, isso daí, você tomou o trono de Saul, foi você o culpado da morte de Saul. E nós sabemos que Davi não teve nada a ver com a morte de Saul, já disse isso aqui. Mas esse homem, sendo da casa de Saul, ele disse para Davi que Davi usurpou o trono. Você se levantou contra Saul, agora toma, você está colhendo. Bem feito. E começou a tirar pedra em Davi, atirava pedra em Davi, e Davi quieto, Davi não disse nada. Um dos homens de Davi disse assim para Davi: Davi, quem é esse cão para falar assim do rei? Se você quiser, eu vou lá agora e decepo a cabeça desse homem. É um golpe, eu dou a cabo com Simei. Davi disse assim: não, você não vai fazer isso, não é necessário você fazer isso, deixa. Vai que foi Deus que mandou ele dizer, vai que Deus está falando pela boca dele. Então olha para você ver o coração de Davi, amados. Olha para você ver o que estava dentro do coração de Davi. E nos conta a palavra de Deus que Simei foi um homem que amaldiçoou Davi de uma forma muito dura, muito bruta. A palavra de Deus nos fala, eu gostaria que você abrisse aí lá em 2 Samuel. Você vai voltar algumas páginas no livro anterior, 2 Samuel capítulo 16 e versículo de número 5. 2 Samuel capítulo 16 e versículo de número 5. Volta algumas páginas da onde você estava em 1 Reis. Volta algumas páginas, você vai parar em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 16 e versículo 5. Diz assim: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Olha para cá. Chamar Davi de homem de Belial era a mesma coisa que dizer para Davi assim: ó, você é filho de Satanás. Olha para você ver, não bastava o filho de Salomão, o filho de Davi, Absalão, ter se levantado contra ele, agora este homem, Simei, se levantou também contra Davi, apedrejando e dizendo: filho de Satanás, bem feito, toma. Aí, bem feito, usurpou o trono de Saul, agora colhe. Esse homem, Simei, era da casa de Davi, ou seja, era a mesma coisa. Suponhamos que um dia saísse da cidade de Carapicuíba, ou quem não mora em Carapicuíba, da cidade a qual você mora, da sua rua, saísse, sei lá, um futuro presidente da república. E tomara que ele fosse honesto, mas teríamos enorme apreciação por essa pessoa. Poxa, saiu daqui, estava aqui na cidade de Carapicuíba, da minha cidade. Quando Saul foi morto e ele foi retirado do trono e Davi entrou, automaticamente Simei ficou com aquilo no coração: a culpa é de Davi. Logo depois, ainda Joabe, para ajudar, mata o ex-comandante da guarda de Saul.
E provavelmente essa foi uma das situações que levou o Simei a acreditar ainda mais. Ó, tá vendo, Davi tá acabando com todo mundo. Agora, Davi, colhe o que você plantou. Toma aí, ó, bem feito. Temos que tomar cuidados, amados, com as nossas atitudes, porque elas geram consequências. Porque Davi saiu de Jerusalém escorraçado, expulso, num dos piores dias da vida de Davi. E para ajudar ainda, Simei se levanta, tira a pedra e chama ele de filho de Belial. Só que Davi saiu daquele lugar como um foragido. E diz a palavra de Deus que Davi voltou, quando tudo se acabou, Absalão foi derrotado, Davi voltou como rei de Israel. E agora, Simei, como é que fica? Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, amados, não fazermos julgamentos a respeito da vida dos outros. Tem gente que adora fazer julgamento a respeito da vida alheia. Não pode ver a pessoa passando um sofrimento, aí também, aí começa a dizer, também está passando isso por quê? Mereceu, plantou agora, colhe. Tem gente que não controla, parece a ânsia de emitir opinião a respeito da vida dos outros. Amados, Deus não precisa disso. Deus não quer isso dos filhos, das filhas dele. E se nós estamos cercados de pessoas assim, temos que tomar cuidado com pessoas como Simei. E agora, Davi saiu foragido, volta rei de Israel. E agora, Simei, como é que faz? Diz a palavra de Deus que antes que Davi voltasse como rei de Israel, não vamos ler aqui porque não vai dar tempo, mas nos conta a palavra de Deus que Simei apressadamente resumiu todos os homens da sua casa, aproximadamente 1000 pessoas, pegou ali seus 16 ou 15 filhos, não me recordo exatamente agora, acho que foram 15 filhos, reuniu o povo da sua casa, 1000 pessoas, seus 15 filhos, foi ao encontro de Davi. Imagina a cara lavada de Simei chegando para Davi. Agora o cara é rei de Israel, amaldiçoei, chamei ele filho de Belial, filho de Satanás, apedrejei, disse bem feito. Agora o cara volta, rei de Israel. O que vai acontecer com Simei? É o primeiro que Davi vai mandar executar, amigo. Temos que tomar cuidado, amados, fazer julgamentos a respeito da vida das pessoas. Porque se aquela pessoa estiver passando por essa luta ou por essa dificuldade, e for um plano, um propósito de Deus na vida dela, como era na vida de Davi também. E se o seu julgamento e o meu julgamento estiver errado a respeito da pessoa, a gente fica como? A gente fica com a cara de que forma? Nos conta a palavra de Deus que Simei apressadamente correu até Davi. Todo mundo dobrou o joelho e pediu perdão para Davi. Davi olhou para Simei e deve ter pensado consigo, cara de pau. Os homens de Davi disseram assim, olha, ele se levantou. Aqueles homens de Davi não esqueciam, eles eram homens de batalha. Olha, a gente lembra muito bem quem é Simei, a gente lembra exatamente do que foi que ele fez. Hoje convinha que nós matássemos esse homem. Mas diz a palavra de Deus que Davi disse, é dia de festa em Israel, não tem que haver morte aqui. O rei está voltando para sua casa, está voltando para o seu palácio. E ele jurou para Simei que não mataria Simei enquanto ele estivesse vivo. Temos que tomar cuidado, amados, com nossos julgamentos a respeito das pessoas, porque pode trazer inclusive até mesmo maldição sobre a nossa vida. E trouxe para a vida de Simei, e Salomão está ouvindo os conselhos de seu velho pai Davi, de enfrentamentos que Davi teve lá atrás, e disse assim, Simei continua vivo, cuida de Simei, também não permita que ele morra em paz, porque ele é um homem que eu me recordo muito bem do que ele fez. Ah, pastor, mas Davi era um homem rancoroso. Davi preservou durante a vida inteira dele a Simei. Estava dando conselhos assim, ó, não permita que esses homens, naquela época, amados, o reino só poderia ter paz se as pessoas que estavam trabalhando pelo reino tivessem de acordo com o rei e trabalhassem pelo rei. Não é o caso agora, mas vê o nosso país como está hoje. Se é uma bagunça política, sim ou não? Isso eu estou dizendo, amados, é independente se a pessoa gosta do Lula, gosta do Bolsonaro, é de esquerda, direita, de centro, de frente, de trás, de costa, de ré, isso não importa. Quando um governante não tem paz para reinar a sua nação, e só uma coisa, nós temos que orar pelas nossas autoridades, é o que ensina a palavra de Deus, nós devemos orar, independente de quem esteja no trono, aliás, independente de quem esteja no caso hoje na república, independente,
É A, B, C, foi Lula, foi Dilma, foi Bolsonaro, foi Temer. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Mas muitas vezes nós percebemos que não há paz para que possa fazer. Nosso presidente já é boca dura, já não fala muita coisa com coisa. Não pode ser ali atiçado. Parece que o povo... Parece não, o povo sabe. Vamos lançar. Vamos ver o que o Bolsonaro vai falar. Uma semana o Bolsonaro falando bobagem na televisão. Meu Deus do céu. Quando não se há paz para governar, amados, é difícil. Davi passava por isso. O povo perseguia ele. O povo estava atrás dele. O povo maldizia. Mas Davi preservou a vida de Simei e estava dizendo assim: olha, toma cuidado com Simei, Salomão. Você toma conta deste homem, não deixa que ele fique em paz. E a palavra de Deus vai nos falar mais lá na frente que Simei foi obrigado a viver em Jerusalém sobre os olhos de Salomão sem que ele saísse daquele lugar. Determinado dia ele desobedeceu a Salomão, saiu de Jerusalém sem comunicar o rei. Salomão então mandou executar Simei. Joabe também foi outro que logo após essa queda de Adonias, Joabe foi outro também que foi executado. Devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, amados, porque elas podem trazer sobre nós maldição, e trouxe maldição sobre a vida de Simei. A terceira lição que nós temos que ter a respeito dos conselhos que Deus tinha colocado no coração de Davi para passar a Salomão era a respeito de Barzilai. A gratidão é uma virtude de quem cresceu na fé. Gratidão é uma virtude de quem é grande. Nem todo mundo tem gratidão. A palavra de Deus nos fala a respeito de Barzilai. E Barzilai, nessa época aqui que Salomão está sendo aconselhado por Davi, Barzilai já tinha morrido faz tempo. Mas mesmo assim ainda Davi se lembrava desse homem. O nome desse homem, Barzilai, ainda estava na mente de Davi. Davi se recordava exatamente o dia que ele encontrou com esse homem. Naquela mesma ocasião em que ele saiu fugido, foragido, que ele saiu expulso de Jerusalém, que Absalão perseguiu ele, ele precisou fugir apressadamente, pegou as poucas coisas que ele tinha e saiu. O pior dia da vida de Davi. Um dia de desgraça, um dia de vexame, um dia de afronta, um dia de derrota, um dia de perda. O pior, sabe aquele dia, não sei se você já passou por isso, mas sabe aquele dia que você quer apagar da sua mente, que se você pudesse você tirava da sua mente? Um dia de sofrimento, dificuldade, que ninguém estava por você, ninguém estava ali por Davi, ninguém pode te ajudar, ninguém se dispõe a te ajudar. Sabe aquele dia que só você sabe o que você tem passado? Que para você não resta outra alternativa a não se lamentar e esperar o que vai ser da situação? Se você já passou por isso ou passa por isso, ou caso um dia, torçamos para que não, mas caso um dia isso ocorra na sua vida, Davi passou por isso. E ele encontrou em Barzilai aquilo que ele mais precisava. Davi encontrou apoio, Davi encontrou ajuda. Diz a palavra de Deus que quando ele estava saindo do meio do deserto, ele chegou numa terra, uma terra chamada Gileade, e saiu aquele homem de 80 anos, já velho. Ele saiu ao encontro de Davi. Davi para ele era um moço, um rapaz ali aproximadamente 30 anos, alguém jovem. E aqui com aquele monte de gente, aquele exército fugido, foragido, cansado, com sede, com fome, exausto, sem lugar para dormir, sem ter o que fazer. Amados, aquele dia era um dia de desgraça para Davi. Era um dia de vergonha para Davi. Mas Barzilai, vendo a situação daqueles homens, disse assim: esse povo aqui, esse povo vai morrer. Esses meninos aqui, para Barzilai, aqueles homens, Davi era um menino. Mesmo sendo o rei de Israel, esse povo aqui vai morrer. E diz a palavra de Deus que Barzilai se uniu com outros homens ali então. E diz a palavra de Deus que eles deram alimento, eles deram apoio para Davi. Davi encontrou apoio, aquilo que ele mais precisava. No dia de dificuldade de Davi, Davi encontrou apoio. Abra aí a palavra de Deus, gostaria que você voltasse. Lá no livro de 2 Samuel, o livro anterior, no capítulo de número 19. 2 Samuel 19, 31. E a gente já vai encerrar a mensagem. 2 Samuel capítulo 19, versículo, 2 Samuel capítulo 17. Só voltar uma página. 2 Samuel 17, 27. 2 Samuel
17. Segundo Samuel 17, 27 diz assim: E aconteceu que chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, e ovelha, e queijos de vaca, e trouxeram a Davi ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Olha para cá. Davi, amados, ele tinha ouro. Olha para cá. Davi, ele tinha ouro. Davi, ele tinha prata. Davi, ele tinha riquezas. Davi, ele tinha tudo. Ele era rei de Israel. Mas naquele dia Davi não tinha nada. Naquele dia Davi estava foragido. Naquele dia Davi precisou sair correndo de Jerusalém. Naquele dia Davi precisava de socorro, alguém que desse para ele talvez um apoio, uma força, alguém que chegasse para ele e estendesse a mão amiga para ele, mostrasse para ele que estava com ele, alguém que entendesse a situação dele. Simei foi um dos que amaldiçoou a Davi. Imagina a situação, o estado de Davi, amados. Imagina como estava aquele homem. Imagina você como Davi não deveria estar naquela situação. Naquele dia ele não tinha nada. Estava cansado, lemos aqui, cansado, sedento, faminto. Eles iam morrer naquele lugar. Barzilai manda reunir, faz um banquete para aqueles homens. Serve todo mundo, traz queijo, traz mel, traz ovelha. Prepara bacias com água. Permite que aqueles homens tomem um banho, tirem o suor do corpo. Nada melhor, amados, porque uma pessoa cansada, quando nós trabalhamos, chegamos um dia exausto de trabalho, chegar em casa e poder tomar um banho, tirar os sapatos, sim ou não? Agora imagina aqueles homens de Davi, cansados, sedentos, sem perguntar quem eles eram, para onde eles iam, se eles estavam certos, errados. Barzilai diz a palavra de Deus que ele apenas se moveu no seu coração e ele resolveu socorrer Davi. E Davi se lembrou de Barzilai quando estava no seu leito de morte. Davi passou por aquele lugar e Barzilai abençoou a vida de Davi. Barzilai deu ajuda a Davi. Barzilai deu sustento para Davi permanecer na batalha. Barzilai ajudou o ministério de Davi. Tem pessoas, amados, na nossa vida que são enviadas por Deus para ajudar a mim e a você no momento que a gente mais precisa. Tem pessoas, amados, que entram na nossa vida que a gente vai conhecer de verdade quem essas pessoas são. É no momento da dificuldade, é no momento da perda, é no momento da crise, é no momento da luta que Deus prepara pessoas para nos ajudar. Anjos sem asas. Sabe aquela pessoa preparada que vê o seu sofrimento, vê a sua dificuldade, vê o que você está passando, estende o ombro amigo, estende a mão, procura te ajudar, procura sem pedir nada em troca. Barzilai era assim. Às vezes, amados, precisa um momento de crise na minha e na sua vida para a gente perceber quem é que gosta da gente de verdade. É ou não é? Às vezes precisa um momento de dificuldade para a gente saber quem é que ama a gente de verdade e quem não ama. Às vezes precisa um momento de dificuldade na minha e na sua vida para a gente saber quem é que está andando do nosso lado. Às vezes esse tipo de gente, Deus até permite a situação adversa se levantar sobre a nossa vida para a gente ter entendimento e conhecimento quem é que está à nossa volta. Davi passou por aquele lugar e novamente Davi sai daquele lugar e passa por ali alimentado, saciado, ganhou um fôlego novo para permanecer na sua jornada. Davi passou por aquele lugar, foragido, e Davi volta por aquele mesmo caminho como o rei de Israel, de um pobre miserável a rei da nação de Israel. Amados, ainda que estejamos abatidos, ainda que estejamos caídos, ainda que acabaram as nossas forças,
Deus sempre coloca gente na nossa vida para nos ajudar. Deus sempre levanta alguém que vai estender a mão para a gente e vai nos socorrer no momento da nossa angústia. Deus faz isso para permitir para você e mostrar para você que Deus está na sua vida, que Deus está contigo. Que se não fosse essa pessoa te ajudar ou te estender a mão, eu e você, nós estaremos perdidos. O que faríamos? Para onde correríamos? Para onde fugiríamos? O que faríamos? Barzilai foi esse tipo de homem na vida de Davi. E quando Davi volta, ele encontra Barzilai, agora rei de Israel. De um homem pobre, miserável, a rei de Israel. Davi, quando passou por ali, ele não deu garantia de nada para Barzilai. Ele não sabia se ele voltaria. Ele não tinha como saber se ele teria a capacidade de retribuir para Barzilai o que Barzilai havia feito. Mas mesmo assim, isso não impediu que Barzilai socorresse a Davi. Mas Davi voltou triunfante. Davi voltou rei de Israel. Ainda que estejamos caídos, amados, ainda que estejamos abatidos em meio à luta, ainda que estejamos enfrentando os piores dias da nossa vida, dias de vexame, dias de vergonha, dias de crise no meio do deserto, ainda que não tenha muita gente do nosso lado, fique em paz, porque o teu Deus vai honrar a sua volta, em nome do Senhor Jesus. Pelo mesmo caminho que você saiu, assim como Davi saiu, pelo mesmo caminho você vai tornar em nome do Senhor Jesus. E você vai perceber quem é que estava com você desde o início, quem era que estava do seu lado. E Deus vai mostrar para você quem são as pessoas que estão do seu lado. Às vezes tem gente que está do meu e do seu lado, está ali quando está tudo bem financeiramente, tem dinheiro sobrando, quando a pessoa viaja para onde ela quer, quando o salário dela é gordo, quando ela tem carro, quando ela tem casa, quando ela tem influência no lugar onde ela está, é fácil, vai tudo bem, a pessoa está cheia de amigos, tem um monte de gente querendo estar com você. Mas é no momento da crise, é no momento da dificuldade, é no momento da adversidade, é no momento da perda, que vão se revelar as verdadeiras pessoas que estão ao seu lado. É no momento da dificuldade que Deus mostra quem gosta de você e quem não gosta de você. É no momento da adversidade que Deus revela com quem você tem andado. No momento da paz, da tranquilidade, amados, está tudo bem. É tudo tranquilo, é bênção de Deus. A pessoa te respeita, te trata bem, te chama de senhor, de senhora, pô, senhor fulano, senhora fulano, nossa, gosto tanto dessa pessoa que anda com você, gosto tanto do seu marido, da sua mulher, a pessoa trata você bem, sua família, sua casa. Mas é no momento da luta, amados, é no momento da adversidade, é no momento da dificuldade que a gente percebe quem que está do nosso lado e gosta da gente de verdade. É ou não é? Davi chegou para Barzilai, vitorioso, o rei de Israel, disse assim: Barzilai, agora você vai comigo para Jerusalém. Agora você vai sair dessa terra, você vai sair desse lugar que você está, e você vai morar comigo em Jerusalém. Barzilai tinha 80 anos. Olha para você ver o coração desse homem. A gente não vai ler aqui, já estou prestes a terminar a mensagem. Senão a bispa me corta o pescoço. De manhã já estourei o horário, estourei o horário à noite, danou. Ela não vai me deixar mais pregar. Ela não está ouvindo, né? Ela grita daqui a pouco, lá de trás: estou ouvindo. Isso aí tem um ouvido, amados. Vamos lá, Barzilai, você vai morar comigo em Jerusalém. Barzilai é avançado em idade, 80 anos. Ele disse assim: Davi, estou avançado em idade, Davi. Eu mal ouço direito, eu mal consigo compreender as canções, eu mal enxergo direito os sabores da vida, Davi. Para mim não tem mais. Eu quero aqui viver. Me restam poucos anos de vida. Muito obrigado pelo que você quer fazer por mim. Mas Davi, vá em paz, Davi. Vai pelo seu caminho. Que Deus abençoe a sua vida, Davi. Mas eu estou avançado em idade, eu vou ser um fardo, eu vou ser um peso na sua vida. Você vai ter que carregar um homem de 80 anos pelo seu caminho. Eu vou ser um estorvo na sua vida, Davi. Não precisa fazer nada por mim, não. Me deixa aqui, deixa que eu morra na terra dos meus pais, que eu seja sepultado junto dos meus pais. Me deixa aqui viver e conviver nesse lugar aqui, que eu viva os poucos dias de vida que me restam aqui em paz. Olha o coração desse homem. Olha o coração das pessoas, deste homem que Deus colocou na vida de Davi.
Se você olhar direito, amados, você sempre vai perceber pessoas com coração bom que Deus tem colocado na sua vida. Tem muita gente boa do seu lado. Tem gente que está com você para o que deve é. Tem gente que vai te socorrer, tem gente que vai te ajudar. Deus sempre reserva essas pessoas. Pessoas que te ajudam, que não vai falar assim, ó, como é quando você, né? Se lembra aí de mim, não. Isso aí você faz, né? Esperando receber em troca. Barzilai não esperava nada em troca. Barzilai falou assim, Davi insistiu tanto. Barzilai disse assim, olha, você quer me retribuir? Vamos fazer o seguinte, leva esse meu filho, ele é moço, ele é jovem. Leva esse meu filho, leva ele para morar em Jerusalém, ele vai aproveitar. E diz a palavra de Deus que Davi abençoou a Barzilai. E Davi levou o filho de Barzilai para morar com ele em Jerusalém. Gratidão, amados, é uma virtude de quem é grande. Gratidão é uma virtude de quem cresceu na fé, não é todo mundo que tem. Você sabe disso, eu sei disso. Quantas vezes você já não ajudou tanta gente, e no final a pessoa acaba virando a cara para você, é ou não é? Socorreu, a pessoa precisava, você estava lá, você ajudou, estendeu a mão, né? Se prontificou, você ajudou. No momento que a pessoa ficou um pouquinho melhor, tchau. Você busca a notícia da pessoa, nossa, como é que está fulano? Como é que está fulana? Estava mal, passando por isso. Não, você não está sabendo? Ih, já está melhor já. Comprou casa, carro, tal. Poxa, mas quando estava na miséria, não saía da minha casa aqui? Me ligava, mandava um zap, me passava na porta. Ah, fulano, nunca mais vi. Esqueceu. Gratidão, amados. Não espere muito gratidão das pessoas, mas saiba reconhecer aqueles que te ajudam, porque gratidão é uma coisa que é para pouca gente, não é todo mundo que tem. Gratidão, amados, é uma coisa que é gerada no coração de pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Seja grato se algum dia alguém te ajudou, alguém te estendeu a mão. Não se esqueça daquela pessoa. Aquela pessoa foi levantada por Deus para que pudesse sustentar você no momento mais difícil da sua vida. Quando nós somos gratos pela ajuda que nós recebemos, Deus se alegra. Quando nós procuramos, mesmo que sejam poucos os nossos recursos, retribuir aquelas pessoas que nos ajudaram, nós estamos fazendo segundo o coração de Deus, porque aquelas pessoas estão na nossa vida não é por acaso, ela não caiu de paraquedas lá não. Deus sabia a situação que você ia passar, Deus já sabia o que você ia enfrentar e Deus preparou tudo. Imagina se Barzilai fosse outro miserável. Se chega Barzilai lá, se chega Davi na casa de Barzilai, Barzilai ia falar assim, se não tivesse condições, olha, eu não tenho nem o que fazer, se eu tirar daqui do povo aqui para alimentar vocês vão sair saudáveis e a gente morre de fome. Barzilai estava preparado, e Barzilai diz a palavra de Deus, que ele deu tudo aquilo que ele podia para saciar, para satisfazer Davi e os seus homens. Tenha gratidão no seu coração, amados, porque o teu Deus está contigo, Ele levanta pessoas, Ele coloca pessoas no seu caminho. O teu Deus está contigo. Gratidão é uma coisa para poucos, não é todo mundo que tem não. Pastor, eu tenho ajudado aquela pessoa, eu tenho talvez estendido a mão, eu tenho socorrido, faz bem, continua ajudando, faz sem esperar nada em troca, assim como fez Barzilai. Barzilai não queria nada de Davi. Um homem de 80 anos, o que poderia encher os olhos daquele homem? Ele esperava a morte. Mas nos conta a palavra de Deus que Davi, no seu leito de morte, já tinha se passado muitos anos dessa história, mas estava lá Davi se lembrando daquele fato e dizendo: Salomão, agora você vai lá na casa de Barzilai, eu trouxe um homem de lá, eu trouxe um filho. Agora você volta lá, você pega os filhos de Barzilai e você traz eles para morarem na tua casa. Eles têm que assentar na mesa do rei, juntamente com o rei. Eles têm que estar do seu lado. Eles têm que estar aqui, porque Barzilai, o seu pai, honrou a minha vida. Honre agora os filhos daquele homem. Amados, quem serve a Deus não tem nada a perder. Quem serve a Deus, quem faz a vontade de Deus, quem busca fazer aquilo que Deus propõe no seu coração, não perde nada. Não perde nada, sabe por quê? Porque Deus sempre retribui. A pessoa, ela ajuda, mas Deus sempre permite que ela tenha de volta. Percebe quem é mesquinho? A pessoa que é mesquinha segura o que tem, ela não quer dar, não. Eu vou dar para fulano, está sobrando, a pessoa não precisa. Ela não usa aquilo, ela não faz uso de determinada coisa e não abençoa outros. Barzilai foi um homem que foi bênção na vida de Davi.
Reconheça as pessoas que são bênção de Deus na sua vida e seja bênção na vida de outras pessoas todas as vezes que você tiver essa possibilidade. Pastor, mas eu já me frustrei muito, eu já me enganei muito com muita gente. Pastor, se eu te contar, não tem problema, amados. Não tem problemas. Você ajudou, você fez o que era possível, amém. Você dorme e descansa o seu coração em paz. A pessoa que não tem gratidão no coração dela, que hoje suga um aqui, suga outro ali, essa pessoa vai viver assim o resto da vida dela. A pessoa não vai se saciar, porque ela não tem gratidão no coração dela. Davi daquele dia em diante nunca mais precisou sair de Israel daquele jeito. Davi nunca mais saiu do trono. Davi sempre, até o final dos dias de Davi, Davi continuou sendo o rei em Israel. O que Deus tem para a sua vida, amados, será até o final dos seus dias em nome do Senhor Jesus. Será para você, será para sua família, para sua casa, será para os seus filhos, será para sua descendência. O que Deus tem guardado e reservado para a sua vida é bênção, amados. Confie em Deus, descansa no Senhor, guarda o seu coração nos caminhos de Deus. Aprenda a reconhecer quem te ajudou e seja disponível a ajudar quem te pedir ajuda, porque Deus está sobre a sua vida. Ainda que haja luta, ainda que haja dificuldade, o teu Deus está contigo hoje, aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Pastor, mas por que da crise, pastor? Por que eu estou passando essa dificuldade? Será que eu mereço tudo isso? Será que eu errei tanto? Será que eu falei tanto? Com certeza era o que Davi, se der tempo a gente ler aqui o último versículo, certamente era o que Davi também pensava. Simei está me amaldiçoando, eu estou saindo expulso de Jerusalém. Talvez eu mereça todo esse sofrimento. Talvez eu não fui um rei suficiente que Deus esperava para Israel. E talvez Davi se questionou. E talvez você tenha se questionado: por que eu tenho passado tudo isso? Para a gente terminar, a nossa conclusão, o primeiro ponto: crises são momentos didáticos preparados por Deus para conhecermos quem gosta da gente de verdade. Crise, amado, é momento didático, é momento de preparação de Deus, para Deus preparar a minha e a sua vida, para a gente perceber quem é que está à nossa volta. São momentos preparados por Deus para a gente abrir os olhos para a nossa realidade. Davi teve seus olhos abertos para a realidade quando ele percebeu quem eram as pessoas que estavam à sua volta: Joabe, Simei. Mas lá na frente ele também encontrou um homem chamado Barzilai, que abençoou a vida dele. Não reclame da crise. São momentos preparados por Deus para abrir o meu e os seus olhos. Louve a Deus na crise. Louve a Deus na crise. Louve a Deus na dificuldade. Louve a Deus na perda. Glorifica a Deus quando você estiver passando luta, adversidade. Está difícil, está complicado. Passou por perdas, passou por vexame, está sofrendo, não está fácil. Louve a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Porque é nesses momentos de luta, amados, que Deus fortalece a minha e a sua vida. É nesse momento de dificuldade que Deus prepara para que eu e você possamos abrir os nossos olhos para a realidade da vida que eu e você estamos vivendo. São momentos preparados por Deus para te ensinar. São momentos reservados por Deus, porque se estivesse tudo bem, você não ia parar para ouvir. Se tivesse tudo bem, você não ia parar para querer entender. Se tivesse tudo bem, tudo vai bem, é só mil maravilhas, tá tudo certinho na minha vida, glória a Deus, você não ia ter paciência para parar. Deus precisa, um momento da minha e da sua vida, sentar comigo e com você, assim como Davi fez com Salomão. Senta aqui do meu lado. Deus faz isso comigo e com você, senta aqui, vamos ter um encontro sério agora, vamos ter uma conversa séria aqui. E Deus usa a crise para ter muitas vezes uma conversa séria comigo e com você, para que eu e você possamos entender os planos e os propósitos dele. Para que eu e você, Deus permite a crise para que nós venhamos focar para a nossa vida e possamos prestar atenção naquilo que Deus quer falar
para nós. Se fosse outro momento, não ouviríamos. Pode perceber, amados, é no dia da luta, é no dia da dificuldade, é no momento de crise que eu e você chegamos com o coração mais quebrantado na casa de Deus. É ou não é? Claro que é. Se está tudo bem, amados, eu e você esquece de ler a Bíblia. Estou cansado, o que a gente vai fazer? É quarta-feira eu vou assistir um futebol. Agora futebol todo dia, quem tem canal pago em casa, vixe, é uma festa. É jogo segunda, quarta, sexta, o tricolor ganhando ainda. Se vai tudo bem, amados. Começou a ganhar, né? A gente volta a sonhar um pouco, né? Vai que agora, vai que o time da gente engrena, né? Vai que nós ganhamos esse paulista aí. Sonhar não é pecado. Mas quando tá tudo bem, amados, eu e você, a gente não ora como deveria orar. Eu e você, nós não lemos a Bíblia. Eu e você não dobramos o joelho para orar. Quando vai tudo bem, eu e você, nós nos esquecemos de Deus, porque a gente está muito preocupado, atarefado com as coisas que estão no decorrer da nossa vida. Nós pouco nos lembramos de Deus, estamos focados. Mas é no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento que tem perda na nossa vida, no momento de dificuldade, de luta, que nós estamos sensíveis, o nosso coração, sabe, ele está quebrantado. Nosso coração foi amaciado por aquela situação adversa. Assim estava Davi. E Deus permite essa situação de crise, de dificuldade, para dizer para mim e para você: olha, presta atenção, eu preciso tratar com você. Eu preciso falar com você. A crise é um momento didático na minha e na sua vida, para Deus tratar com quem é dele, com quem é filho de Deus, com quem é filha de Deus. Louve a Deus na crise. Louve a Deus pela dificuldade. Louve a Deus pelos problemas que você tem passado. Louve a Deus pelas perdas que você tem tido na sua vida. Porque é nesses momentos, amados, que Deus se põe para falar conosco. Não porque Ele não era capaz de falar antes, é porque nós não dávamos ouvidos. Mas agora você está diante do teu Deus. E agora, no meio talvez da crise ou da dificuldade, você vai ouvir. Você vai dar atenção ao que Deus quer falar para você. Você vai perceber que você precisa mudar de atitude, mudar de comportamento, perceber as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa perceber que você precisa mudar o seu comportamento, que você precisa confiar mais em Deus. É no momento da crise que eu e você aprendemos a confiar no Senhor. É quando acabam os nossos recursos, é quando acabam as nossas forças, é quando acaba a nossa provisão, é quando tudo acaba, tudo se extingue, acabou. E agora? Agora Deus diz assim para você: agora você sabe a situação que você está, e agora você vai conhecer quem é o Deus que você serve. É no momento da crise, amados, que o teu Deus se levanta. É no momento da dificuldade que Deus se põe em pé e diz assim: você não consegue mais, não tem mais jeito, não tem mais escapatória. Agora você está quieto, agora você está calmo, agora você tranquilizou o seu coração, agora você vai ouvir. Fique em paz, porque o teu Deus vai agir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Descanse no Senhor, amados. Louve a Deus na perda, louve a Deus na crise, louve a Deus na dificuldade, porque o teu Deus te ensina no meio da crise, no meio da dificuldade. Quando você passa lutas, problemas, o teu Deus se levanta, Ele está contigo, a vitória é sua, e você vai ver que vale a pena sim servir a este Deus. Para de reclamar. Quem quer tratar com você é o teu Deus. É o teu Deus. É na crise, é na dificuldade, é na perda que nós aprendemos a confiar e depender apenas de Deus. A crise, ela não faz a pessoa. A crise, ela não faz a pessoa. A crise mostra do que a pessoa é feita. Não é a crise que vai revelar quem você é, amados. Aliás, não é a crise que vai fazer você. É a crise, mas a crise vai mostrar quem realmente você é. A crise mostra se eu confio em Deus, se você confia em Deus. A crise vai mostrar para mim e para você onde estava a nossa confiança. Se você confia no Senhor ou você confia em A, B ou C, nisso ou naquilo.
Onde está a minha e a sua confiança? É na crise que isso aflora, que fica exposto, que fica à mostra para todo mundo ver. A nossa vida é escancarada no meio da crise. Davi teve a sua vida exposta. Absalão, amados, quando expulsou Davi de Jerusalém, diz a palavra de Deus que Absalão tomou as mulheres de Davi, armou uma tenda num lugar visível a todo Jerusalém e tomou as mulheres de Davi, todas elas. Ele teve relação com todas as mulheres de Davi para envergonhar Davi, para humilhar Davi, para colocar o nome de Davi na lama, no pó, no lixo. Mas Deus honrou a submissão de Davi, e Deus vai honrar a sua vida se você for submisso à vontade dele também, em nome do Senhor Jesus. Seja submisso à vontade de Deus. Descansa o seu coração no Senhor. Descansa o seu coração em Deus, porque Deus está contigo. Que as lutas, que as crises, que as dificuldades possa te ensinar a não andar com pessoas interesseiras. Possa te ensinar a tomar cuidado com as pessoas que andam maldizendo, como Simei, e até mesmo você de ficar trazendo juízo sobre a vida das pessoas. E a crise vai trazer sobre a sua vida grandes revelações de quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são as pessoas que você pode confiar. E o principal, a crise vai mostrar sobre a sua vida que a mão de Deus está ao seu favor, em nome de Jesus. Descansa no Senhor, confie em Deus. A mão de Deus está sobre a sua vida. Tem passado por lutas, tem passado por dificuldades, tem passado por afrontas, por problemas. Descansa em Deus, se entrega no Senhor, descansa o seu caminho nas mãos de Deus. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que Davi não podia fazer, Deus fez por Davi. Aquilo que você não puder fazer, amados, Deus fará por você. Tão somente obedeça, tão somente descanse no meio da crise, no meio da luta, no meio da adversidade. Glorifica, exalta, bendiga o nome do teu Deus, porque Ele vive, Ele reina, Ele está no trono. O teu Deus está com os olhos atentos à sua vida, Ele está com os ouvidos atentos à sua oração. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, e a sua vida não será ceifada sem que o Senhor assim permita. E se você está hoje aqui neste lugar, é porque você é plano de Deus, você é propósito de Deus, e Deus vai abençoar e honrar a sua vida em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Que você possa aprender a descansar no Senhor. Que você possa aprender a descansar em Deus. Que esses três conselhos dados por Davi a Salomão, ele possa entrar no nosso coração. Que Deus hoje, amados, eu tenho certeza que Deus quebrou correntes. Deus quebrou cadeias do inferno que impediam você de crescer, você de progredir, que impediam você de avançar. Eu tenho a certeza que Deus revelou a você os planos, os propósitos dele. Apenas obedeça, se sujeite à vontade de Deus. Fica atento, com os olhos bem abertos, para você perceber aquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque o Senhor virá ao seu encontro em nome de Jesus. Amém.